Oi gente, bem-vindos a mais esse vídeo. Hoje vamos falar sobre leitura ativa e ainda nesse vídeo em específico vai ser sobre leitura ativa para idiomas. Então, como que a gente usa a leitura ativa para poder aprender idiomas de uma maneira que seja mais eficaz, porque a leitura ela é uma habilidade passiva, então muitas vezes a gente só lê, mas a gente nem presta atenção no que a gente está lendo. E para aprender um idioma, quando a gente quer aprender um idioma e quer treinar a leitura, a gente precisa usar essa leitura ativa, porque essa leitura ativa vai ajudar muito a gente. Vai ajudar a gente a aprender mais rapidamente e vai ser uma maneira bem mais eficaz mesmo, porque o método vai mudar, então você não vai só simplesmente passar o olho pelo texto. Você vai ler, você vai compreender, você vai buscar entender o que o texto está dizendo. Então não é só ler, é uma leitura ativa que faz você também refletir sobre o que você está lendo. E eu acho muito legal usar a leitura ativa para aprender outro idioma, porque ajuda bastante a gente a focar e aprender de outro jeito. Porque quando a gente está querendo aprender o idioma e a gente vai treinar a leitura, a gente simplesmente começa a ler, mas às vezes a gente lê e a gente nem entende o que a gente está lendo. Porque como está em outro idioma, ou então porque está lendo muito rápido, a gente simplesmente lê, mas não sabe nem o que está lendo. Então a leitura ativa ela vai ajudar nisso. Então eu tô lendo aí pelo meu Kindle, tô lendo em francês, um livro clássico, né, da literatura francesa. E a primeira dica já seria para você destacar palavras que não sabe. Sempre não, mas na maioria dos casos, se você ainda não é fluente, né, vai ter sempre palavras que você não sabe no texto. Vai ter aquele vocabulário que você ainda não viu. Então você vai destacar essas palavras, porque isso vai te ajudar. Depois que você terminar a sua leitura, você pode voltar, procurar por essas palavras destacadas e procurar o significado delas. E aí usar o seu método de memorização, né? Só que aí, se você destacar, fica mais fácil para encontrar. Então, destaca as palavras, termina a leitura, volta nessas palavras ou numa frase inteira. Não precisa ser só uma palavra também. Às vezes pode ser tipo uma estrutura ali da frase que você não sabe por que aquela letrinha tá ali, por que aquela palavra vem antes da outra. Às vezes você não sabe explicar alguma regra ali gramatical, qualquer coisa que tiver ali que você não tem entendido, ou então você quer treinar mais o tempo verbal daquela frase. Então destaca essa parte que depois você vai voltar e vai poder pesquisar e estudar mais a fundo. Porque se sempre que você tá lendo encontrar alguma coisa que você tem dúvida, uma palavra ou uma expressão, uma estrutura gramatical, qualquer coisa que você tiver dúvida, se você tem sempre que parar para ir pesquisar e entender, a sua leitura ela não vai ser agradável, ela vai ser desgastante, cansativa. E quando você voltar para a leitura, você já vai ter esquecido o que você estava lendo, né? Se você tiver, assim, tipo, um pouco mais de falta de atenção. Você vai ter que lembrar do que você estava lendo, né? Eu acho que isso incomoda um pouco. Então, por isso que eu digo, destaque as palavras e depois você volta para encontrar elas. Ou então, simplesmente destaca a palavra, porque depois fica mais fácil de você achar se for uma frase simplesmente que você gostou. Tipo, eu gostei dessa frase, depois eu quero voltar aqui e lembrar dela. Então, destaca que você vai encontrar ela mais facilmente, né? Outra coisa é para você ler prestando atenção nas palavras e nas frases, nas estruturas da frase, a posição das palavras. Tenta entender o que está acontecendo, não só leia por ler. Porque às vezes também acontece comigo, às vezes eu tô lendo, aí chega no final da página eu penso, o que eu li aqui? Nem me lembro o que eu li, porque às vezes é falta de atenção, mas é só voltar, ler focando mesmo no que você tá lendo, presta atenção em tudo, porque assim vai ficar mais fácil de você entender. Mas se a gente lê, tipo, em francês que eu tô lendo, e eu tô ali prestando atenção em cada parte da frase, depois vai ficar mais fácil de eu ver isso em outro lugar, ou precisar usar aquela mesma estrutura gramatical, digamos, tipo, naquele livro lá eu li que era desse jeito, então provavelmente eu vou fazer desse jeito também. Porque naquele livro, o tempo verbal passado simples estava escrito desse jeito, com essa conjugação, então eu vou repetir, porque você prestou atenção, então você lembra do que estava escrito. Isso ajuda bastante a gente a aprender o idioma. E se você for básico, começa com um livro infantil, porque lá tem um vocabulário mais simples, tem tudo mais simples. Mas sempre tem que ser um pouco mais além daquilo que você sabe. Se você está começando agora, qualquer livro vai ser um pouco mais acima do seu nível. Mas se tu já tem, assim, uma base, procura ler um livro, um texto, jornal, qualquer coisa que seja lendo, que seja um pouquinho mais difícil, que seja um pouquinho mais além do seu nível.
Porque se você ficar só preso naquilo que você já sabe, você não vai progredir. Se você for avançado, mais ainda, né? Tem que ler aqueles textos bem difíceis, cheios de palavras diferentes, para você estar sempre tendo um progresso. Conforme o seu inglês for aumentando o nível, vai lendo livros mais difíceis, vai acompanhando. E outra dica também é para você ler em voz alta. É muito bom ler em voz alta, porque desse jeito você até se força a entender mais e a prestar mais atenção, porque se você está lendo em voz alta, você precisa também praticar também a sua fala no idioma, então isso ajuda bastante também a praticar a fala, não só a leitura, e também porque se você está lendo em voz alta, automaticamente tu vai prestar mais atenção, né? Porque tu vai ter que pensar na pronúncia, então tu vai lendo, prestando atenção em cada partezinha da frase. Então é bem bom ler em voz alta. E até como eu disse, né, pratica duas habilidades. Então a sua compreensão eu acho que melhora bastante depois que você começa a ler em voz alta. Então, enfim, tudo isso para você praticar uma leitura ativa. Mas isso pode funcionar também para o inglês, para o espanhol, para o italiano, para o alemão, qualquer idioma, se você quer realmente aprender ele e ficar bem bom em leitura, pratica a leitura ativa. A leitura ativa ela tá aí para isso, para a gente realmente melhorar e maximizar a nossa leitura. Então, pratica a leitura ativa que você vai sentir que você vai melhorar bastante nessa habilidade, porque se você for praticando tudo isso, você não vai estar só perdendo tempo. Porque pensa bem, se você lê e lê só por ler, você não está nem prestando atenção, você também vai estar perdendo tempo. É um tempo que você pode estar gastando bem, que você pode estar focando, que você pode estar aprendendo. Se a gente lê sem prestar atenção, a gente vai estar só perdendo tempo. Então não vai servir para nada. Então leiam realmente pensando, leia a frase e reflita sobre ela. Pense o que será que quer dizer isso, porque em outros idiomas às vezes acontece isso, a gente vê palavras que a gente conhece, que a gente sabe o que significa, mas quando elas estão juntas, a gente não entende. Acontece isso demais, frequentemente. Então quando você encontrar uma frase dessa, que você conhece as palavras, sabe o significado, mas você não consegue entender o real significado delas juntas, reflete sobre isso. Para pensar o que será que vai acontecer ali, qual é o significado. Então isso tudo ajuda. E eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram do vídeo, deixem um like, se inscrevam no canal, ativem as notificações, me sigam lá no Instagram também. E até a próxima!